Oi, gente, shalom, shalom. Estamos aqui para mais um vídeo, fazer o nosso pequeno estudo da Bíblia, além da letra, através do hebraico, da língua hebraica, do hebraico antigo. E a nossa palavra de hoje, a palavra que nós vamos analisar é a palavra Av, que significa pai. São duas letrinhas somente, o Av, o nosso Aleph, a primeira letra do alfabeto, e o nosso Beit, o Bet, a primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico. E como em alguns vídeos nós já explicamos aí, o Aleph, ele significa força, significa liderança, traz o símbolo da cabeça de boi, é a letra que está ligada ao Pai, Elohim, e também ao Mashiach, né? E a letra Beit, que origina a palavra Ben, está ligada à figura do Filho na divindade, logo Cristo, e tem o símbolo de um layout de tenda, de casa, né, da antiguidade. É o Beit, o Bet, significa casa, significa família e significa também dentro, estar dentro. Então o Av é o pai. E como é maravilhoso, né? As palavras no hebraico, elas trazem um significado muito profundo, porque as palavras no hebraico, a tradição diz que elas estão ligadas à essência daquilo que elas representam, a essência, e cada letra ela traz um significado particular, acrescenta algo mais à essência. Por isso que é tão importante a escolha dos nomes, o significado dos nomes, os nomes de cada coisa. Os nomes de cada coisa trazem a energia de vida de cada objeto. E não é diferente nesta palavra, o Av. Ele traz o pai e traz o filho. O pai e o filho junto. Por quê? Até porque um homem não é pai se ele não tiver um filho. Olha que linda. Então, o pai e o filho. E é por isso que eu digo que Jesus, ele trouxe aquela palavra, eu e o pai somos um. O Av e o filho são um, é o pai e o filho, a conexão eterna entre os dois. E isso é uma verdade também, não apenas metafísica, mas uma verdade intrínseca no sentido real da conotação. O pai e o filho são um. O filho, ele é parte do pai. E logo no filho está a essência do pai. É muito profundo esse significado, esse entendimento é muito profundo. E o Aleph, né, trazendo aí a cabeça de boi, trazendo o significado da força, do poder, da liderança, ele traz esse entendimento que o pai é a força do lar, o pai é a força da família, o pai é a força da casa, o pai é o líder da casa, o pai é o líder da família.
O Aleph também traz um significado de mestre, o mestre que ensina. Então, o pai também é o mestre do filho, o pai é o mestre na casa, da família. Na cultura judaica, é o pai que ensina a família, é o pai que direciona a família. Nas festas judaicas, o pai é que conta as histórias, que traz as histórias da ancestralidade para ensinar as leis de Deus à família, aos filhos. Então, ele é a força, ele é o líder, ele é o mestre que ensina a família. Ele é a cabeça da casa. Essa é a posição do pai. E no sentido de sociedade, nós vemos que hoje esse valor está tão deturpado, está tão transformado, subjugado. Mas é esse o valor que Deus colocou ao Pai. Essa é a função, esse é o lugar onde Deus quer que o Pai esteja, como mestre, como força, como cabeça, como direcionador da família. Em algumas culturas e sociedades é exatamente o contrário. É a mãe que toma esse lugar de liderança. E nós podemos ver que muitas dessas culturas não têm a mesma força, onde o lugar do pai é observado. E o lugar do pai é dentro da casa, dentro, no centro da casa. Não fora, não afastado, não longe. O filho só tem força junto do pai. Junto do pai. O filho longe do pai não tem a mesma força que ele teria aqui, junto com o pai. E também nesse contexto, nós vemos outra palavra, que é o Abba. O Abba, Abá, Abba, é a palavra usada no termo diminutivo, como as crianças usam, paizinho, papai, o meu Abba. E a escrita do Abba é um Aleph, um Beit e outro Aleph. E também não por acaso, eu creio. Porque mostra aqui o filho no centro, cercado pelo pai. O filho no lugar certo, o filho no lugar de filho. O filho no lugar de filho, o seu pai vai ser sempre o seu paizinho. Vai ser sempre o seu herói, vai ser sempre o seu líder, o seu mestre. Quando o filho sai do lugar de filho, esses valores se dissolvem. Na nossa sociedade hoje, muitas vezes nós vemos filhos tomando o lugar do pai, ou se colocando acima de seus pais. Isso traz até destruição na família, nós podemos dizer. O lugar certo do filho estar é no seu pai, é como filho, no lugar de filho, assumindo o seu papel de filho, assumindo o seu direito de filho, os seus deveres de filho. É aí que o filho tem força. E ele pode passar
adiante nas suas gerações a mesma força que ele recebeu de seu pai e os mesmos valores, os valores corretos do posicionamento de pai e de filho. Também na derivação dessa palavra nós temos o nome Abraão, Avram. E que é o nome do patriarca Abrão. Nós temos o Aleph, o Beit, o Resh e o Mem sofita aqui que está no final. Então, Avram significa pai de Aram, que era a terra onde nasceu o patriarca Abraão. Então, antes dele fazer o pacto com Deus, o Brit Milá, ele se chamava Avram, pai de Aram, pai de Ram. Mas aí, depois de tomar o pacto com Deus, Deus acrescenta uma letra ao seu nome. E ele se torna Abraham. Deus coloca um rei no meio do seu nome. Então ele se torna Abraham, pai de uma multidão, pai de uma grande nação, né? Traduzido assim. Porque Deus acrescenta no seu nome um rei. E ele passa de pai de Ram, pai de um lugar específico, para pai de uma multidão, pai de uma grande nação. Ele recebe através do rei. O rei também tem um significado muito bonito. Ele significa janela. Então Deus traz uma janela para o nome de Abraão. E ele traz uma abertura, digamos assim. Traz uma abertura, uma amplitude. E o mesmo ele faz também com o nome de Sara, né? Que é quando acrescenta um rei no seu nome. E o seu nome passa a ter uma amplitude maior. E hoje nós podemos dizer que a descendência de Abraão está espalhada por toda a terra, sem exceção. Nós vemos judeus, descendentes de Abraão, na China, na África, nas Américas, na Ásia, espalhados pelo mundo inteiro. Então, a promessa de Deus, através da mudança do seu nome, e trouxe essa amplitude e trouxe tudo aquilo que ele prometeu. E hoje ainda nós vemos se cumprir essa promessa que Deus fez quando mudou o nome de Abraão. E aí, profeticamente, nós vemos no nome de Abraão, do patriarca, o pai e o filho. O pai e o filho. E o Resh, como nós já estudamos em alguns outros eventos, o Resh que traz uma alusão e remete ao Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ganhando amplitude entre as nações através do nome de Abraham. Então Abraão não se torna apenas o pai dos hebreus, o pai dos judeus, mas o pai, aquele que espalha o Pai, o Filho e o Espírito Santo a uma multidão.
a uma multidão através da sua descendência, do seu pacto estabelecido com o Criador do universo, Criador de todas as coisas. Esse nome, ele não é apenas simbólico, ele não importa apenas aos judeus, mas ao mundo inteiro, porque esse pacto estabeleceu a descendência dessa cultura onde seria anunciado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo profundo que Deus tem trazido para o nosso entendimento. Essa palavra ave não é à toa que se escreve com essas duas letras. E assim nós vamos estar estudando muitas outras palavras aqui. Te convido a assistir os demais vídeos aí e deixar suas observações, seus comentários, deixar suas perguntas também. E vamos estudando juntos a profundidade do significado da palavra de Deus. Cada dia um pouquinho. Um abraço, shalom, shalom. Até mais.